Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Vukovic e estou fazendo esse vídeo com o objetivo de resgatar a apresentação que foi feita em julho de 2014 para o TCC da pós-graduação em Direito Penal da Uniaselv. Os dados estão, obviamente, 6 anos defasados, mas isso não altera, não implica na, na apresentação deste conteúdo, uma vez que foi uma apresentação para fins didáticos, obrigatória para obtenção do título de especialista em direito penal. Então vamos lá. O tema escolhido foi a criminalidade no Brasil, a relação entre a falta de investimentos em educação e o aumento da criminalidade, perspectivas e soluções. A área de concentração é o direito penal, a delimitação é segurança pública. Como objetivos geral, nós temos demonstrar que o aumento da criminalidade no Brasil atingiu níveis alarmantes e insustentáveis, estando este relacionado aos baixos investimentos em educação. E objetivos específicos, comprovar que o aumento da criminalidade está relacionado aos investimentos em educação, apresentando as perspectivas e soluções para o país quanto à necessidade de se adotar políticas públicas que visem não somente ao combate do crime, mas sim a sua prevenção através de investimentos em educação. A justificativa para o tema é demonstrar que o problema da criminalidade no Brasil atingiu níveis insustentáveis, piores do que aqueles que encontramos em uma zona de guerra, sendo a gênese deste a combinação de políticas de segurança pública equivocadas, associadas aos baixos investimentos em educação. A metodologia empregada para elaborar este artigo científico foi a pesquisa de campo e a pesquisa bibliográfica, onde foram coletadas informações documentais e dados estatísticos. Como instrumento da coleta de dados foram empregados estudos de fontes governamentais e não governamentais, nacionais e estrangeiras. Participação em fóruns e seminários relacionados ao tema e audiências em sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Como introdução, eu me baseei na obra Tropa de Elite 2, de José Padilha, O Inimigo Agora é Outro, de 2010, onde nesta ficção eles apresentam numa aula de direito a seguinte situação hipotética, que a criminalidade no Brasil está crescendo a níveis tão impressionantes que em determinada época, né, num futuro não muito distante, haveria mais pessoas presas por terem cometido crimes no Brasil do que pessoas soltas. E o Brasil se tornaria uma grande prisão, né, se essas estatísticas, né, se comprovassem. Ou seja, por um lado, o crescimento vegetativo, né, onde há mais nascimentos do que falecimentos, e por outro lado, né, esse aumento desenfreado da criminalidade no Brasil. E por que a criminalidade no Brasil está aumentando? Ou pelo menos estava, né, do momento que este TCC foi defendido perante a banca em 2014 e pelo menos até 2018, quando nós mudamos de governo e as políticas de segurança pública começaram a mudar e os resultados começaram a aparecer para melhor. Nós temos basicamente uma triangulação onde em cada um dos vértices nós temos diferentes fatores. O principal deles, né, a ausência do Estado, onde o Estado não chega nas comunidades carentes, não provendo segurança pública, serviços de iluminação pública, de água tratada, de saneamento básico, de postos de saúde, serviços de correio, tratamento de esgoto. Então, essas comunidades, né, mais carentes, elas ficam marginalizadas, né, elas são praticamente esquecidas pelo Estado. E quando eu falo Estado, nas suas três esferas, né, municipal, estadual e federal.
Por outro lado, nós temos a atuação do crime organizado, que utiliza, né, essas regiões periféricas ou regiões abandonadas, esquecidas pelo Estado, para cometerem seus crimes, para fazerem a regimentação de mais soldados do crime e para fazer a cooptação de menores, né, e treiná-los para servir ao crime organizado. E, por último, nós temos o ordenamento jurídico brasileiro, que ele é falho, ele é moroso, ele não pune efetivamente e ele é, em certos casos, é, conivente, né, com determinados crimes. Por quê conivente? Porque ele não dá a devida pena, ele é lento em julgar. Há uma estatística de um livro chamado a Síndrome da Rainha Vermelha, onde 90% dos casos de homicídio no Brasil não são solucionados. Então, né, cria-se essa cultura da impunidade no Brasil. E no centro dessa triangulação entre a ausência do Estado, crime organizado e ordenamento jurídico, que são os fatores que contribuem para o ingresso do jovem na criminalidade, nós temos o jovem carente e ocioso. Carente porque mora, né, em lugares de risco, abandonados, esquecidos pelo Estado, e ocioso porque, pela falta de estudo, pela falta de oportunidades, pela falta de uma qualificação profissional, não consegue uma colocação no mercado de trabalho ou nem sequer entrar no mercado de trabalho e se torna ocioso e é um alvo fácil, né, para ingressar, ser recrutado, né, por associações criminosas. E nós temos dados e fatos, né? As estatísticas comprovam que entre 1980 a 2010, a população total do Brasil, segundo o IBGE, aumentou consideravelmente e a população entre 15 e 29 anos que foram vítimas de armas de fogo, né, com vítimas fatais de arma de fogo, também aumentou acima desta proporção. Lembrando que população entre 15 e 29 anos são os nossos jovens, que estão sendo vitimadas, né, por armas de fogo. Lembrando que, dado o Estatuto do Desarmamento, o cidadão de bem hoje no Brasil, ele é proibido de ter posse e porte de arma de fogo, ou até foi recentemente, antes de mudar o governo. Então, essas armas de fogo, consequentemente, se não estão nas mãos das forças de segurança pública e forças armadas, estão nas mãos dos criminosos. E, estando nas mãos dos criminosos, né, há que se lembrar que são armas ilegais, contrabandeadas, clandestinas, raspadas, né, de difícil rastreabilidade. Ainda como justificativa, né, eu coloquei que nas estatísticas um quadro comparativo entre as mortes ocorridas no Brasil por armas de fogo e aquelas causadas por conflitos armados ao redor do mundo. Segundo a ONU, atualmente nós temos 42 conflitos armados em quase todos os continentes. E eu separei 4 exemplos que foram os mais recentes e duradouros da nossa história recente. O país Afeganistão, que esteve em conflito armado entre 2001 até 2014, portanto 13 anos, e teve um total aproximado de 12.400 baixas. A Segunda Guerra do Iraque, que durou entre 2003 e 2011, portanto 8 anos, e vitimou pouco mais de 76 mil pessoas. A maioria deles civis, diga-se de passagem. A Guerra Civil Sudanesa, que durou entre 2003 e 2014, também 8 anos, fez quase 13 mil vítimas. E a mais longeva delas, a Guerra da Colômbia contra as FARC, né, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que iniciou em 1964 e esteve aí até recentemente na ativa, somando quase
ou pouco mais de 50 anos, tendo vitimado quase 12 mil pessoas. Somando as vítimas, né, o total de baixas desses 4 conflitos armados recentes, nós chegamos a pouco mais de 113 mil baixas. Se nós compararmos essas baixas de conflitos armados com a criminalidade urbana no Brasil, no período compreendido entre 1980 e 2010, portanto 30 anos exatos, nós chegamos a uma alarmante cifra de quase 800 mil baixas. E lembrando que o Brasil não esteve nesse período em guerra, ou em conflito armado, ou em revolução, tentativa de golpe, nada disso. Nós estivemos, né, num estado de plena democracia, né, exercício legal de direitos e paz. Esses dados, a fonte foi Mapa da Violência de 2013, publicado pelo Ministério da Saúde. E, né, dentro do que nós nos propusemos a apresentar, né, o PIB elevado, o investimento em educação, a sua relação com a criminalidade, por um lado eu relacionei os maiores PIBs do mundo em 2013, dados do Fundo Monetário Internacional, FMI. Neste ano, o Brasil era a sexta maior economia, né, o sexto maior PIB do mundo. E por outro lado, nós temos que ele estava em 15º lugar em investimento em educação relacionado com a qualidade educacional. Ou seja, o Brasil, na sua posição de número 15, ela estava investindo 5,7% do seu PIB em educação, só que o seu rendimento, né, o seu retorno deste investimento em educação, a posição no PISA, era de 53º lugar, o que nos faz deduzir que, apesar do Brasil estar entre os 15 países no mundo, de um total de 193, que mais investem em educação, este investimento é feito de forma errônea, equivocada, pois o resultado não mantém a mesma proporcionalidade no ranking. A posição do Brasil em termos de qualidade cai lá para a posição 53. E por outro lado, nós temos, né, para finalizar, a relação entre crimes e investimentos em educação. Eu separei 3 grandes blocos de países, onde o Brasil seria comparado a eles nos quesitos de homicídios, assassinatos, roubos, taxa de alfabetização e investimento em educação. O primeiro bloco, o Brasil com a América, demais principais países da América do Sul, quais sejam Argentina, Colômbia, México e Venezuela. E quando nós falamos de homicídios, o Brasil ocupa a posição de número 3, somente atrás de Venezuela e Colômbia, respectivamente. Em assassinatos, está em 4º lugar, atrás de Venezuela, Colômbia e México, respectivamente. Em roubos, ocupa a 3ª posição, atrás da Argentina, atrás do México, somente. E taxa de alfabetização. Este aqui é o ponto central da análise, pois desses países, o Brasil está em último lugar em taxa de alfabetização. Os demais países estão todos acima de 93% de alfabetização neste bloco, e o Brasil está em último lugar. Só que o interessante é que quando nós falamos em investimento em educação, o Brasil ocupa o 2º lugar nesse grupo de países, ficando atrás tão somente, né, e como sempre ficou, atrás da Argentina. Ou seja, se o Brasil investe 5,7% do seu PIB em educação, por que essa taxa de alfabetização não melhora? Ela não se eleva? E por que a criminalidade nesse grupo de crimes, né, homicídios, assassinatos e roubos, é tão mais elevada do que os demais países? Bom, no segundo bloco, nós comparamos o Brasil com seus demais parceiros no BRIC, né, formado por Rússia, China, Índia e África do Sul. E nós temos que a taxa de homicídios só perde para a África do Sul, a
taxa de assassinatos, a mesma coisa, né, só está atrás da África do Sul. Roubos está em primeiro lugar, com quase o dobro do que a África do Sul. E a taxa de alfabetização só não está pior que a da Índia, ou seja, o Brasil, segundo maior pior taxa de alfabetização dos BRICS. E o investimento em educação, olha só que dado revelador. Dos BRICS, o Brasil é o que tem o maior percentual de investimento em educação em relação ao seu PIB. Muito maior, inclusive, que o da Rússia, que tem vários ganhadores do prêmio Nobel, da China também, da Índia. E esse investimento, né, ele não traz o retorno esperado, né, com relação à redução de crimes no Brasil. Só fazendo um pequeno parênteses aqui, esses dados estatísticos divulgados pela Rússia e pela China são duvidosos. A Rússia, porque ela mascara qualquer estatística para o resto do mundo, e sempre foi assim. E a China, por se tratar de uma ditadura e de um país, né, um estado comunista, onde o Partido Comunista Chinês ele manipula informações e pessoas, então há que se duvidar do que é publicado por esses dois estados. E o último bloco nós temos o Brasil comparado com o G7, ou seja, as 7 maiores economias do mundo, onde estão Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. E aí a diferença, né, é bem mais alarmante. Quando nós falamos em homicídios, o Brasil tem uma taxa de homicídios maior do que todos os outros países deste bloco, deste grupo, né, somados. Taxa de assassinatos, a mesma coisa. Roubos, ele tem mais do que o triplo do que os Estados Unidos e o Reino Unido e a Itália, ou se somar o Reino Unido, Itália e Estados Unidos, não chega no número, né, divulgado pelo Brasil. E quando nós falamos em taxa de alfabetização, né, o Brasil está de longe, né, como o pior deste bloco, sendo que os demais países estão entre 99% e 100% de taxa de alfabetização. E aí, quando nós falamos em investimento em educação, né, mais uma surpresa. O Brasil só não investe mais em educação do que a França, investindo mais do que o próprio Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo. Então, mais uma vez, fica comprovado que esse investimento em educação no Brasil está sendo realizado de forma equivocada e não está cumprindo com seus objetivos. Então, nós acreditamos que, né, para finalizar, se houver uma total reestruturação nesta triangulação formada entre a ausência do Estado, ou seja, o Estado tem que se fazer presente nos 5.570 municípios do Brasil, em forma de saneamento básico, de educação, de segurança pública, para que a criminalidade não tome conta dessas regiões mais desfavorecidas. Por outro lado, né, nós temos que treinar melhor as polícias e reequipá-las, talvez até fazer, né, como já foi proposto, né, no passado, fazer uma unificação das polícias, porque acesso à tecnologia, acesso à ciência, nossas polícias têm. O que está faltando é uma melhoria dos resultados preventivos, né, e investigativos. E por último, né, nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico ele é falho, tanto quanto nós falamos em Código Penal, Código de Processo Penal, a própria Constituição Federal, questão de lei de execução penal também, e nós sabemos que hoje há uma consciência generalizada de que o crime, entre aspas, compensa, porque o criminoso ele não está preocupado se a lei ela vai se tornar mais rigorosa,
e se a punição dele vai aumentar, ou se tem estatuto de desarmamento, ou se tem lei Maria da Penha, e ele, na sua índole criminosa, ele vai continuar a cometer crimes. Então nós temos que né, começar a tratar esses problemas lá no seu início, né, com os jovens, para que eles não cresçam num mundo né, rodeado de bandidos e num ambiente né, de marginais e criminosos. Então eu deixo aqui nas referências é, uma lista de fontes para serem pesquisadas, para quem quiser evoluir nesse assunto. Deixo também o link para o acesso ao artigo escrito e o link para acesso aos slides na forma de apresentação como eu fiz para apresentar esse vídeo. Agradeço a participação de vocês e fico à disposição para qualquer dúvida que possa aparecer. Muito obrigado e até a próxima.